Graças e paz, meus queridos e amados irmãos, aqui nesta manhã eu quero falar um pouco do amor de Deus que teve por mim e teve por você. A Bíblia relata em João 3, capítulo 3, o versículo 16 ao versículo 18. A palavra de Deus nos fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então, é muito importante nós crer nesta palavra, a palavra de Deus. Crer no nome significa crer na ferida pessoal. Não é a pronúncia do nome que salva, mas a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, entendeu? Então, meu irmão, é muito importante que nós possamos nos ingressarmos nesse caminho maravilhoso que é a palavra de Deus. Então, esta palavra é para mim e é para você, meu irmão, sim. Que nós possamos ler e entender o que significa esse nome maravilhoso que é o Senhor Jesus Cristo. Significa salvação, significa vida, significa descanso. Jesus falou: bem-vindo vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então nós que às vezes estamos cansados, se nós nos chegarmos ao Senhor Jesus, porque Ele é o nosso descanso. Há somente um evangelho verdadeiro, pregado e vivido na pessoa de Jesus Cristo. E é corretamente ensinado pelos apóstolos. Nós vemos em Gálatas, no capítulo 1 e o versículo 8, mas ainda que nós mesmo ou um anjo do céu vos anuncia outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, é falso. Então nós temos que crer nesse evangelho, onde foi fundada a Igreja de Cristo, ensinado pelos apóstolos. Jesus discipulou seus discípulos, ensinou seus discípulos para que eles possam aí ir formando igreja e formando os discípulos de Cristo. Anátema significa algo maldito, irmão. Ou seja, nesse contexto, qualquer outros ensinamento que se passa pelo Evangelho deve ser rejeitado e tido como algo amaldiçoado por Deus. Portanto, não há outro Evangelho, embora encontramos o mesmo Evangelho sendo chamados da seguinte forma e pelos motivos abaixo explicado: o Evangelho de Deus. Nós temos as referências aí em Marcos capítulo 1, versículo 14, Romanos capítulo 1 e o versículo 1, Romanos 15, 16, 2 Coríntios 11, 17, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, versículo 8 e 9. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11, 1 Pedro capítulo 4, versículo 19. Porque Deus é a causa e a finalidade do Evangelho, ou seja, foi Ele quem nos amou
a ponto de enviar o seu Filho unigênito para nos salvar e nos fazer viver eternamente em sua presença. Glória a Deus, louvado seja Deus. Nós temos que seguir esse evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. O evangelho do Senhor Jesus Cristo está registrado em Marcos 1, Romanos 1 e 9, igual agora eu passei para os nossos queridos e amados irmãos. Gálatas 1 e 7, Filipenses 1 e 27, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 1, de versículo 8. Porque o evangelho é a própria pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o próprio evangelho. Vamos servir o Senhor Jesus, vamos abrir o nosso coração, nosso entendimento. Vamos ser membros do Senhor Jesus Cristo. Vamos servir a Deus de coração. Jesus falou que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por Ele. Vamos formar essa igreja unida em Cristo Jesus. Vamos se formar essa igreja nos conhecimentos das Escrituras, que os apóstolos nos ensinou. Em Atos capítulo 2, onde se formou a igreja nos lares, e aí foi em diante, se formando a unidade em Cristo, uma só pessoa, em só Jesus Cristo. Aleluia, louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque o evangelho é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não precisamos de templo construído por mão de homem. O templo somos nós. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Devemos se inclinar para Deus, desvaziar de nós mesmos para receber esse Espírito em nossa vida, o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Vamos seguir o Evangelho do Reino. Marcos 4, 23. Na Mateus capítulo 4, 23. Esse Evangelho do Reino de Deus. Porque é através do Evangelho que o Reino de Deus é estabelecido aqui na terra. É através do Evangelho. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. O Evangelho da graça de Deus. A Bíblia diz, recebeis de graça e de graça dais. Não precisamos comprar o Evangelho. Deus deu de graça para nós, deu seu Filho, que morreu por nós na cruz do Calvário, gratuitamente. Nós temos que seguir esse Evangelho da graça, receber de graça e de graça dais. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o versículo 24. Porque foi tão somente pela graça de Deus, sem qualquer merecimento humano, que o Evangelho nos foi concedido. Aleluia, louvado seja Deus. Você tem sua Bíblia, verifica a palavra de Deus. Nós temos que seguir o evangelho da salvação. Alguém perguntar que igreja você é, você fala assim, eu sou da igreja de Jesus Cristo. Eu sou um discípulo de Jesus. Eu sigo o Senhor Jesus Cristo. A igreja que foi fundada pelos apóstolos, a igreja que tem fundamento. Eu sigo o evangelho da salvação. Eu não sigo doutrina de homens, mas eu sigo a doutrina de Cristo, que Ele passou para os apóstolos, que é o evangelho da salvação. Confira aí, em Efésios, no capítulo 1, versículo 13.
Porque a salvação da nossa alma é a finalidade da pregação do Evangelho e não qualquer benefício terreno. Precisamos firmar nesta palavra, porque o Evangelho da nossa alma é a finalidade da pregação do Evangelho e não qualquer benefício terreno. Nosso benefício é Cristo. Nosso benefício é Cristo. Nós temos que servir o Evangelho da paz. Nós temos que servir o Evangelho da graça de Deus. Nós temos que servir o Evangelho da nossa salvação. E nós temos que servir o Evangelho da paz. Você tem tido paz com teu irmão? Você tem tido paz com si mesmo? Se você tem odiado de alguém, peça perdão. Que a Bíblia diz: se nós amarmos, se nós não gostarmos dos nossos irmãos, de qualquer outra pessoa, se nós não amar, nós somos homicida. Homicida não é só matar. Aquele que não ama o seu próximo, o seu irmão, é homicida. A palavra de Deus nos fala. Aleluia, louvado seja Deus. O Evangelho terreno. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Porque o Senhor é o Salvador. Jesus Cristo é o Eterno, e sendo Filho unigênito de Deus, e a sua palavra irá durar para sempre. Você tem a sua Bíblia aí, você pode conferir em Mateus capítulo 24 e o versículo 20. Vou até pegar minha Bíblia aqui. Vou abrir a minha Bíblia aqui. Vamos conferir Mateus capítulo 24 e o versículo 35. Aleluia. Louvado seja Deus. Mateus 24 e o capítulo 35. Vamos ver o que é a palavra de Deus. O que Deus quer entregar para nós nesta manhã. Mateus 24 e o versículo 35. Louvado seja Deus. Aqui que a palavra de Deus fala: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Glória a Deus, louvado seja Deus. Fica com esse versículo da palavra de Deus, fica com essa palavra. Que Deus abençoe, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a cada um que ouvir essas palavras. Essa palavra tanto é para mim como é para você nesta manhã. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.